Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. O economista de hoje é um amigo meu, Samuel Pessoa. Então eu vou falar bem do Samuel Pessoa, porque se eu falasse mal, talvez ele depois deixasse de ser meu amigo. Talvez não, Samuel não. Na verdade, o Samuel eu acho que é um que não deixaria de ser amigo, porque ele é um dos caras mais honestos, de maior honestidade intelectual que eu conheço, que a gente tem na academia brasileira. Tem vários, né, pessoas bastante honestas, mas ele é daquela... A rigidez do Samuel é uma coisa impressionante. Samuca, ele vem da física, então eu tenho uma certa identificação com ele, que a gente vem de fora da economia, fez mestrado, inclusive, em física, e depois emendou o mestrado e doutorado em economia na FEA USP. Samuel é um daqueles casos não tão comuns assim, de alunos meio que brilhantes, que muita gente, né, de alta capacidade acadêmica e com esse viés, né, acadêmico, menos mercado e mais acadêmico, acaba indo fazer estudar seus estudos no exterior. Samuel não, por motivos pessoais, ficou no Brasil e se formou lá na USP, passou um bom número de anos depois como visitante, né, visiting scholar na UPenn, na Pensilvânia. Então acho que aqui foi um período que também contribuiu bastante para a formação do Samuel. Ele é um cara muito amplo, tem vários interesses, assim, inclusive fora da economia. Então o Samuel é uma pessoa muito interessante de você conversar, muito culto, muito profundo. Ele gosta e tem uma capacidade de análise também do cenário político do Brasil muito boa. Grande legado do Samuel, eu estava pensando em falar do Samuel, né? Tem uns papers importantes que ele publicou, mas acho que dois grandes impactos que o Samuel teve para a sociedade. Um foi, e isso mais ligado ao mundo acadêmico, não só ao mundo acadêmico, na verdade, extrapola o mundo acadêmico, é formação de aluno. Então eu tinha uma época lá na USP, no final dos anos 90 e na EPGE, na Getúlio Vargas, no começo dos anos 2000, e que o Samuel era aquele cara que pegava, assim, você passava para virar macroeconomista e você tinha que passar meio que pelo curso Samuel. Então, e era um cara que pegava pesado, sabe? Ia na aula, pegava o modelo, abria o modelo, assim, quando ainda estava acontecendo no Brasil, de uma maneira talvez um pouco lenta, essa transição para coisa mais ortodoxa, para formalização, etc. O Samuel era um cara que estava lá liderando os alunos em macroeconomia, ele tinha grupo de estudo com aluno de graduação, ou seja, um baita de um professor mesmo de economia dedicado. E gerou, assim, uma quantidade de orientandos, e mesmo os que não foram orientando, como por exemplo, eu não fui orientando o Samuel, mas de pessoas que se formaram, que tiveram a musculatura de macroeconomia desenvolvida durante alguns anos de convívio com o Samuca. Então esse foi um legado importante. O outro foi participar do debate público, né? Chega ali no começo dos anos 2000, o Samuel se afasta um pouco do mundo acadêmico e se aproxima mais desse mundo de política econômica, né? Então ele foi assessor do Tasso Gereissati por alguns anos no Senado, inclusive na época em que o Marcos Lisboa era o secretário de Política Econômica do PT, o Samuel fazia meio que a contraparte lá na oposição da época, que era o PSDB, e eles debatiam, né, num nível intelectual muito mais alto do que a gente via até então, o que acabou vendo depois, política econômica no Brasil e o futuro o que fazer para tirar o Brasil do nível de renda médio e melhorar a questão da pobreza. Então eram os caras que estavam sempre debatendo, sempre discutindo. Eles já eram amigos já desde antes, né, da época da FGV, e quando foram para o governo em posições diferentes, e contribuíram, acho que bastante, para elevar o grau do debate econômico no Brasil naquela época. Então eu diria que esses são os dois grandes legados do Samuel, um cara super curioso intelectualmente. Depois ele se afastou um pouco, saiu meio que diminuiu essa interface aí com o mundo da política, né? O Marcos continuou sempre bastante ligado e tal, foi assumir outras funções, mas tem uma ligação forte com Brasília, chama, né, o cara para vir, vamos discutir, vamos falar sobre isso. O Samuel, ele se afastou um pouco disso e quando tem uma coluna espetacular na Folha de São Paulo, assim, uma coluna que eu acho que eu recomendo todo mundo ler, todo domingo o Samuel tem alguma coisa que ele está colocando lá de uma maneira provocativa, diferente, ou trazendo um argumento econômico mais sólido para uma discussão que parece talvez do dia a dia, do banal, assim, digamos, do cotidiano. E o Samuel foi agora trabalhar também no setor privado, né? Então essa experiência de mercado financeiro, do setor privado, onde ele, além de fazer análise econômica, ele é um cara muito bom também para ajudar a estruturar de uma maneira
mas coerente à discussão sobre política e como a política interage com a economia, etc. Então, o economista da semana é você, Samuel. Um grande abraço, obrigado por tudo, e eu agradeço em nome de todos os seus ex-alunos que aprenderam macroeconomia intertemporal com você. Até a próxima, moçada.